Apresentação do projeto integrador do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso grupo é formado pelos seguintes membros: Luiz Henrique Uchoa Emídio, Magali Patrícia Jofre de Oliveira, Mariana Renó Ribeiro Coura dos Santos, Rafael de Carvalho Lúcio. Uma boa noite. O título do trabalho é a produção de energia elétrica através de biogás gerado a partir de adubo suíno numa pequena fazenda da cidade de Piquete, São Paulo. O biogás é visto como uma alternativa para a geração de energia elétrica em substituição ao gás natural. É produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, resíduos orgânicos por bactérias. Na geração de energia através do biogás, ocorre a conversão da energia química do gás em energia mecânica, por meio de um processo controlado de combustão. Essa energia mecânica ativa um gerador que produz energia elétrica. Energia do biogás é considerada uma vertente das energias renováveis, não somente pela geração alternativa de energia elétrica, mas também pela conscientização da proteção do meio ambiente, já que a utilização do biogás possui índices baixíssimos de degradação ao solo. Com o objetivo de gerar economia energética, através de processos de reaproveitamento de resíduos da biomassa, implantaremos numa pequena fazenda da cidade de Piquete o biogás, pois possui um grande potencial de desenvolvimento do projeto. O tema escolhido tem uma significativa importância na geração de energia limpa e barata, sendo uma excelente sugestão para cidades pequenas e com pequeno poder aquisitivo. Com as últimas secas que atingiram o estado de São Paulo devido à falta de chuva nas represas e reservatórios, chegando-se até a atuar com volume morto para a geração de energia através das hidrelétricas, faz-se necessário buscar outras formas de geração de energia. Outro ponto de atenção é em relação ao meio ambiente e a geração de resíduos pelo ser humano, onde se estuda até descartar esses resíduos em outros planetas no espaço. Como a Terra tem espaço físico limitado, é preciso tratar os resíduos criando um ciclo de sustentabilidade. Sendo assim, unindo a busca por outras fontes de geração de energia no estado, com a geração desenfreada de resíduos, chega-se a um fator que pode mitigar esses dois problemas, a utilização de biogás para a produção de energia. Temos como objetivo geral realizar uma pesquisa sobre a utilização do biogás, a fim de produção de energia, verificando sua combinação para que a sustentabilidade do planeta e para a variabilidade das formas de se obter energia no Brasil seja eficiente, com o intuito de continuar trabalhando em sua maior parte com energias renováveis. Os objetivos específicos possuem caráter de médio e longo prazo, para que as implementações sejam duradouras. Implantar projeto piloto de geração de energia através do biogás numa pequena fazenda da cidade de Piquete, São Paulo, sugerir ações de investimento nessa tecnologia, estimular a comprovação de que o biogás é eficaz na produção de energia e conscientizar a população em relação à sustentabilidade. Diante do tema proposto, escolhemos falar sobre a energia biogás, ou seja, a energia através da decomposição da matéria orgânica por bactérias. A produção do biogás traz benefícios econômicos, ambientais e sociais. Na parte econômica, o produtor poderá utilizar a energia gerada pelo biogás para o abastecimento interno de sua propriedade, fazendo com que o consumo de eletricidade caia drasticamente. Além disso, poderá receber créditos ao fornecer energia para a rede. Quanto à parte ambiental, a produção por meio do reaproveitamento, principalmente de dejetos animais, deixa de contaminar o solo, lençóis freáticos, rios, açudes e o solo. Além disso, evita-se lançar na atmosfera gases de efeito estufa, como o gás metano e o dióxido de carbono.
produzidos pela decomposição dos dejetos. Esses gases provocam a elevação da temperatura do planeta. E, por fim, a parte social, ao retirar resíduos ou dejetos do meio ambiente, evita-se odores desagradáveis e a proliferação de doenças causadas por moscas atraídas por esse material. O biogás é o nome dado à mistura de gases produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio e da ação de populações de bactérias anaeróbias. A mistura gasosa é composta principalmente de gás metano e gás carbônico, como pequenas quantidades de gás sulfídrico e umidade. A sustentabilidade ambiental da produção pode ser verificada se considerarmos que essa matéria orgânica pode vir de vários tipos de resíduos, como a produção da biomassa, principal fonte para o biogás, é considerado um resíduo sólido, sendo encontrada em restos de alimentos, palha de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, restos florestais e de madeira, resíduos agrícolas, dejetos de animais, esterco e óleos vegetais. Ela é utilizada como recurso energético a partir de diferentes processos, como a queima, decomposição, extração e transformação. Os projetos biológicos aos quais a matéria orgânica é submetida reduzem a quantidade de nutrientes, evitando problemas ambientais como a eutrofização. Qualquer matéria orgânica biodegradável pode ser adicionada aos biodigestores anaeróbicos para a produção de energia. O biogás proveniente de aterros sanitários. Neste caso, o aproveitamento do biogás pode ser feito através da instalação de drenos que atinjam todas as camadas de lixo. A impermeabilização da base e da cobertura do aterro é uma medida que contribui tanto para colaborar com o processo de degradação da matéria orgânica, aumentando a poluição do biogás, quanto para prevenir a contaminação do solo e da água subterrânea do local. O biogás proveniente de tratamento de esgoto, o esgoto que vem da rede coletora, é transportado até a estação elevatória, onde as partículas maiores são retiradas e então é destinado a uma estação de tratamento de esgoto. Os resíduos sólidos são destinados a um aterro sanitário, enquanto o líquido é enviado a um reator onde há o processo de digestão da matéria orgânica pelas bactérias ali presentes. De lá segue para uma etapa de pós-tratamento. O gás produzido pela atividade bacteriana pode ser queimado e transformado em gás carbônico ou pode ser reaproveitado na forma de biogás. O biodigestor é uma câmara na qual ocorre um processo bioquímico denominado digestão anaeróbia, que tem como resultado a formação de biofertilizantes e produtos gasosos, principalmente o metano e o dióxido de carbono, sendo que o sistema que permite o mais eficiente funcionamento do biodigestor é constituído pelos seguintes componentes: tanques de entrada, onde são depositados os dejetos suínos, tubo de carga, conduto através do qual se faz a introdução do resíduo no digestor, digestor, tanque fechado onde se processa a fermentação da matéria orgânica, septo, parede que divide e direciona o fluxo do resíduo dentro do digestor, gasômetro, câmara em que se acumula o biogás gerado pela digestão anaeróbia, tubo de descarga, conduto por meio do qual é expedido o resíduo líquido depois fermentado, leito de secagem, tanque onde é recolhido o resíduo líquido, que após a perda do excesso de água se transforma em biofertilizante. Saída do biogás, tubulação instalada na parte superior do gasômetro para conduzir o biogás até o ponto de consumo. No tanque de entrada, o esterco é exposto a uma pré-fermentação aeróbia, ou seja, a digestão do resíduo na presença do ar, no qual somente proliferam bactérias aeróbias. Nesse processo, a maior parte do oxigênio dissolvido na mistura é liberado para o meio ou consumido pelas bactérias aeróbias, viabilizando assim o posterior desenvolvimento das bactérias anaeróbias.
Pelo tubo de carga, o resíduo é introduzido no digestor, onde será submetido a uma digestão anaeróbia para a produção do biogás. A digestão anaeróbia é uma reação bioquímica realizada por bactérias na ausência de oxigênio e com bastante umidade. Essas bactérias são encontradas naturalmente no estômago e nos intestinos dos suínos. O grupo de bactérias mais importantes no processo são as denominadas bactérias metanogênicas, que formam o gás metano. Esse processo é realizado basicamente em 3 etapas. Na primeira, a matéria orgânica é convertida em moléculas menores pela ação de bactérias hidrolíticas e fermentativas. As primeiras transformam proteínas em peptídeos e aminoácidos, polissacarídeos em monossacarídeos, gorduras em ácidos graxos, pela ação de enzimas extracelulares, como a protease, a amilase e a lipase. As bactérias fermentativas transformam esses produtos em ácidos solúveis, ácido propiônico e butírico, alcoóis e outros compostos. Na segunda fase, as bactérias acetogênicas transformam os produtos obtidos na primeira etapa em ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono. Essas bactérias são facultativas, ou seja, elas podem atuar tanto em meio aeróbio como anaeróbio. O oxigênio do material orgânico não aproveitado no processo aeróbio do sistema é utilizado para efetuar essas transformações. O metano é formado na última etapa da produção do biogás. As bactérias metanogênicas que formam o metano transformam o hidrogênio, o dióxido de carbono e o ácido acético em metano sensíveis, metano e CO2. Essas bactérias anaeróbias são extremamente sensíveis a mudanças no meio como temperatura e pH. As bactérias produtoras do biogás são mesofílicas, vivem entre 35 graus e 45 graus Celsius, e sensíveis a alterações de temperatura. Variações bruscas de temperatura fariam com que as bactérias metanogênicas não sobrevivessem, o que acarretaria na diminuição considerável da produção de biogás. O tema escolhido tem uma significativa importância na geração de energia limpa e barata, sendo uma excelente sugestão para cidades pequenas e com pequeno poder aquisitivo, como, por exemplo, Piquete, no Vale do Paraíba. Portanto, a alternativa de produzir energia através da decomposição de matéria orgânica por bactérias, digestão anaeróbica da matéria orgânica, é viável, podendo o sistema ser implantado nas casas em decorrência da matéria-prima ser de fácil obtenção. Sendo Piquete uma cidade com uma ampla área rural, tais resíduos orgânicos utilizados como matéria-prima serão facilmente encontrados para a execução do projeto. Foi escolhido uma pequena fazenda da cidade para realizar um projeto piloto com 20 vacas leiteiras, média de 180 litros de leite por dia. O valor da venda do litro de leite é R$ 1,32. R$1,32, desculpa. Geração de esterco de 200 a 300 kg ao dia. Conta de energia média mensal, R$ 160. Temos o seguinte quadro: venda de leite para laticínios da região, venda do sêmen bovino para inseminação artificial e venda de filhotes de inseminação para corte e criação. Os equipamentos utilizados serão máquina de cortar capim, elétrica, forrageiro, ordenhadeira elétrica, iluminação ambiente e armazenamento do sêmen em botijão de nitrogênio, sem gasto de energia elétrica. O método de pesquisa utilizado é o quantitativo. Para a elaboração do projeto, foram coletados dados de artigos científicos de sites relacionados ao assunto da plataforma de ensino da Universidade e de livros. O cronograma foi organizado através da ferramenta 5W2H. Com isso,
Cada membro do grupo teve sua responsabilidade, assim como cada etapa do projeto teve seu prazo para ser finalizado. A energia do biogás é considerada uma vertente das energias renováveis, não somente pela geração alternativa de energia elétrica, mas também pela conscientização da proteção do meio ambiente, já que a utilização do biogás possui índices baixíssimos de degradação ao solo. Além disso, evita-se lançar na atmosfera gases de efeito estufa, como o metano e dióxido de carbono produzidos pela decomposição dos dejetos. Esses gases provocam a elevação da temperatura do planeta. A produção por meio do reaproveitamento, principalmente de dejetos de animais, deixa de contaminar o solo, lençóis freáticos, rios, açudes e açudes. O biogás representa uma alternativa de geração de energia para abastecer comunidades isoladas que podem utilizar os resíduos gerados na agricultura e na pecuária para suprir suas demandas energéticas. Com isso, esse projeto possibilitou entender sobre o biogás uma forma de energia renovável que possibilita o aproveitamento do adubo animal. As vantagens da produção de energia biogás têm caráter econômico, ambiental e social. Além de ser uma opção renovável de energia, a produção de energia biogás contribui com a escassez de energia elétrica que o estado de São Paulo sofre em algumas épocas do ano. A combustão do biogás para conversão em energia térmica e em seguida em energia elétrica ameniza os danos causados ao meio ambiente pelo metano, que é um gás que contribui para o efeito estufa mais intensamente que o dióxido de carbono. Isso mostra que a obtenção de energia elétrica através da utilização de sistema integrado, biodigestor, motor de combustão interna e gerador elétrico em propriedades rurais é válida e promissora.